Olá, seja bem-vindo à discussão de mais um dos tópicos da cultura brasileira contemporânea. Como não poderia deixar de ser, o assunto da hora é o fato de o podcaster, isto é, o apresentador de podcast, Bruno Ayub, conhecido como Monark, ter sido desligado do seu próprio podcast, que é o Flow, um dos maiores do Brasil, em razão de declaração que fez durante uma recente entrevista com os deputados federais Kim Kataguiri e Tabata Amaral, discutindo num determinado ponto da conversa a liberdade de expressão. Como vimos, o Monark disse que, na opinião dele, deveria haver um partido nazista no Brasil, ou que poderia haver um partido nazista no Brasil, um partido radical, porque em nome da liberdade de expressão, dever-se-ia criar a possibilidade de partidos nazistas, assim como de partidos de esquerda radical. A questão foi rebatida pela deputada Tabata Amaral, que lá estava, e que disse que isso não é cabível pela legislação brasileira, pelo bom senso, pela ética. E foi, aparentemente, uma questão, uma declaração de Monark com a qual o deputado Kim Kataguiri concordou, pelo menos em parte. Isso gerou um intenso tipo de debates. O Monark, como vimos, teve todos os problemas com patrocinadores, foi desligado, foi cancelado e agora só se fala nisso no Brasil inteiro. Além do muito que tem sido dito e que é muito pertinente sobre esse caso, que é um caso de argumentação, que é um caso de limites da liberdade de expressão, nós podemos dizer que interessante seria analisá-lo do ponto de vista da teoria linguística, mais especificamente da análise do discurso, que nos ensina dentro de uma disciplina científica, a perceber que os discursos e que as falas e os textos não aparecem do nada. Eles são parte de um contexto, eles se relacionam com o contexto. Por exemplo, quando comparamos aquilo que Monark fez como uma suposta defesa da liberdade de expressão ao dizer que o Brasil poderia ter um partido nazista com o restante da legislação, quando fazemos essa comparação, percebemos que esse argumento é falso, porque o contexto da legislação brasileira contém não só a liberdade de expressão, que está lá no artigo 5º, mas também contém a proteção de todos os cidadãos, de todas as cidadãs, de todas as pessoas brasileiras contra a discriminação, o preconceito, contra o discurso de ódio. Isso está no artigo 3, que aliás veio antes do artigo 5º. Quando nós comparamos a suposta defesa da liberdade de expressão feita por Monark ao defender a possibilidade de um partido nazista com a legislação, percebemos que também há um argumento que é deturpado. Porque nós temos leis específicas, como a Lei 7.716, que é a lei contra o racismo, que durante os anos 90 foi enriquecida por sugestões de deputados que lá colocaram explicitamente no seu artigo 20 a proibição de utilização, de divulgação do símbolo, do emblema dos nazistas, que é a cruz suástica. Ora, se nós não podemos sequer usar o símbolo nazista, porque ele remete a algo terrível, se nós não podemos fazer propaganda do símbolo nazista, nós poderíamos ter de fato um partido nazista? Não faz o menor sentido. Portanto, quando nós analisamos o contexto da legislação, esse tipo de coisa que alegou Monark, dizendo que aquilo era uma defesa da liberdade de expressão. Como bem disse a deputada Tabata Amaral, ainda durante o debate que fez com o podcaster, a liberdade de expressão tem limites. Limites que são encontrados, por exemplo, quando eu tenho um discurso de ódio que propõe atentar contra a vida das pessoas, como os nazistas sempre atentaram contra pessoas que são diferentes deles. Mas nós poderíamos levar em conta não só o contexto legal, mas também o contexto histórico. Quando nós pensamos no contexto histórico, vamos nos dar conta de que o que Monark está defendendo é a possibilidade de existência de um partido que no passado lá na Alemanha matou 6 milhões de pessoas, inclusive crianças, todas elas pelo único crime de serem judias, de pertencerem ao povo judeu. Nós vamos perceber que os nazistas, dentro desse contexto histórico, não perseguiram só os judeus. Também foram racistas, perseguiram os negros, também foram discriminatórios em relação à orientação sexual e perseguiram os homossexuais, os ciganos e tantos outros povos que não eram tão puros, entre aspas, como eles julgavam que os alemães brancos eram. Esse é o contexto histórico da fala de Monark. Mas há um contexto histórico recente. Nós precisamos entender que aquilo que disse o apresentador Monark ao defender a existência de um partido nazista no Brasil está longe de ser algo isolado. Nós temos todo um contexto que vem se fazendo perigosamente a favor dos neonazistas. Existem dados divulgados pela mídia segundo os quais, em 2010, a Polícia Federal do Brasil investigou 13 denúncias de grupos nazistas. Em 2020, 10 anos depois, as denúncias chegaram a 110. Passaram de 13 em 2010 para 110 em 2020.
E isso, penso, basta para você perceber como é que as coisas andam. Mas nós precisamos lembrar também que não faz muito tempo um secretário nacional da Cultura, depois demitido pelo atual presidente, que é o senhor Roberto Alvim, diretor de teatro, em um pronunciamento nacional sobre como ele gostaria de que a cultura brasileira fosse conduzida no atual governo, disse palavras que eram idênticas a de um discurso nazista, feito pelo Goebbels, que era o secretário ou ministro da Cultura e da Propaganda de Hitler, o chefe dos nazistas. Para que não ficasse nenhuma dúvida quanto à admiração que sente pelos nazistas, pelo seu ideal de cultura, de sociedade, de política, de economia e de relações humanas, o senhor Roberto Alvim colocou um pano de fundo na sua fala, que na verdade foi uma música, foi um trecho da ópera de Wagner, Lohengrin. Que ópera é essa? Nada mais, nada menos do que a ópera predileta de Hitler. Tivemos um garoto que recentemente foi convidado a se retirar de um shopping em Maceió porque estava usando uma suástica. E temos outros casos de perseguição, como por exemplo, outro garoto que entrou numa padaria recentemente, no Rio, e foi preso porque foi confundido com alguém que queria roubar, ele queria comprar com o seu dinheiro. Temos um cidadão que também no Rio de Janeiro foi morto por um oficial da Marinha porque estava caminhando à rua à noite e o oficial achou que um negro na rua à noite trazia algum problema. Temos um deputado, filho do presidente da República, que muito recentemente declarou que aquele problema lá no metrô de São Paulo, aquela cratera que se abriu, causando um grande problema para as obras do metrô e até trazendo muitos riscos, é culpa da contratação de mulheres, porque afinal de contas, no entendimento dele, mulheres não têm condição de ser boas engenheiras. É esse tipo de situação contra as mulheres, contra os negros, contra os LGBTQIA+, com pequenas manifestações de intolerância que formam um contexto dentro do qual o monarca, o apresentador do Flow Podcast, disse aquele absurdo. Aquele absurdo é parte de outros absurdos que vão se somando no período atual. O problema é muito mais embaixo.